Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Douglas Ferreira aqui do Imóveis que Geram Renda. Hoje eu trouxe um assunto diferente para conversar com vocês, né? Sobre aposentadoria, né? Que é um dos pilares que quando eu comecei a investir em imóvel, procurar um investimento a fazer, esse era um dos principais temas, né? Porque eu pensei em ter uma renda extra, porque hoje eu tenho um trabalho, né? Hoje eu exerço uma função, então eu pensei em ter uma renda extra para complementar essa minha receita mensal. Outro foi a aposentadoria, né? Então eu pensei e estou planejando o meu futuro. E o outro foi patrimônio, né? Eu ter esse patrimônio para quando eu quiser frear um pouco, né? Pisar um pouco no freio, né? Diminuir o ritmo de trabalho. Eu tenho um patrimônio que consiga sustentar o meu padrão de vida, né? Eu dei uma pesquisada, é um assunto bem polêmico, né? Que muda bastante. Eu estudei um pouco e pesquisei e trouxe para vocês aqui. A última vez que mudou a Previdência no Brasil, parece que foi em 2019, né? E agora é feita uma regra por pontos, homens e mulheres, né? Homens 35 anos de trabalho, 35 anos de contribuição, ah, ah, tem idade e contribuição, né? 35, 15, 30, 15 para mulheres, né? E aí você tem um atingimento de 100 pontos homens, 90 pontos mulheres. O que que acontece? Em 1990, mais ou menos, pelo que eu pesquisei, 5 brasileiros trabalhando para aposentar uma pessoa, né, para contribuir com a aposentadoria de uma pessoa. Hoje é de 1 a 2 brasileiros trabalhando para contribuir com essa pessoa ou seja, a conta não está fechando, né? Trabalhando cada vez mais, não sei se vocês perceberam isso. Às vezes as pessoas aposentadas elas têm que continuar trabalhando para complementar a renda porque a aposentadoria não é suficiente. A média de aposentadoria no Brasil é de 1 a 2 salários mínimos, é um pouco maior para servidor público, mas em maneira geral, o brasileiro médio ele ganha de 1 a 2 salários mínimos. Então pensa você, né, pessoal, aí trabalhando em plena saúde, em plena evolução, né, no mercado de trabalho, conseguindo aí tirar o seu salário, mas às vezes você está ganhando bem, só que você está gastando bem também, você não consegue guardar, né? O que acontece? Com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a matéria dessa pesquisa, as mulheres estão cada vez mais tendo menos filhos, né? Ou às vezes não tendo filhos, ou tendo filhos mais tarde, né? Ou seja, não tem muita gente que no futuro contribuindo para as pessoas que vão aposentar. Então, se você não tiver uma previdência privada ou não se planejar o seu futuro, você não vai conseguir ter uma qualidade de vida boa, né? Eu conheço muita gente, né? Conheço médico, conheço servidor público, conheço um empresário que ganha muito bem, recebe muito bem, tem uma receita muito boa, mas não tem uma educação financeira. Ele não entende, não sabe onde ele está gastando, não sabe quanto ele está gastando. De maneira geral, ele gasta mais do que ele ganha, ou seja, ele não consegue se planejar, ele não consegue pensar no futuro, né? E se a gente pensar que com 60 anos, um pouco menos, às vezes um pouco mais, você não consegue ter a mesma energia, você não consegue ter o mesmo fluxo, você não vai conseguir ter a mesma performance no trabalho, né? E com isso conseguir uma receita, né? Com isso conseguir uma renda que mantenha o seu padrão de vida, isso se torna cada vez mais comum, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é esse ponto de reflexão, né? O que vocês estão fazendo hoje para pensar no futuro, para pensar na aposentadoria, para pensar no seu patrimônio, né? Para pensar a longo prazo, daqui 15, 20 anos, um pouco menos, um pouco mais, dependendo da pessoa, a idade da pessoa que está vendo esse vídeo. Mas o ponto de reflexão é esse, né? O que eu consigo ter hoje, de investir hoje ou me planejar hoje para que no futuro eu tenha uma renda passiva e contribua com a minha aposentadoria, né? É um ponto de reflexão, é um ponto importante que a gente deve pensar e se planejar cada vez mais cedo. Então fica a dica aí para vocês, pensem nisso, procurem pesquisar em relação à aposentadoria, em relação à previdência, procurem entender qual que é a sua receita hoje,
O quanto você recebe hoje de todas as fontes de renda que você tem, trabalho, previdência, fundo de investimentos, ações, imóveis, coloca isso no papel, procura saber o que você está gastando, procura saber o que é gasto recorrente, o que não é gasto recorrente, o que dá para cortar, o que não dá para cortar. Procura entender qual que é o seu padrão de vida, você junto com a sua família, para que você consiga se planejar. Eu falo muito aqui de imóveis, né? O assunto aqui é imóveis, a gente criar um patrimônio e principalmente locar via locação temporária, que é o Airbnb, né? Mas se você não der um passo atrás e entender, ter uma educação financeira básica, né? Entender o que é saída, o que é entrada, né? Como é que tá, se está sobrando dinheiro para você investir, não adianta. É um assunto que você não vai conseguir ir para frente, né? O primeiro passo é você ter um caderninho, ter uma planilha de Excel aí, entender entrada e saída, entender o que é receita, o que é gasto, o que pode cortar e se no final do mês está sobrando dinheiro para você investir. Essa é a regra. Se não está sobrando dinheiro para você investir, você está gastando demais. Ou às vezes não é isso, você não está gastando demais. Você tem que procurar uma nova fonte de renda. Fazer algum curso, procurar algum investimento. No meu caso aqui, eu procurei imóveis, né? Porque eu não posso sair hoje. Ainda o que eu tenho em imóveis não gera o retorno suficiente para eu parar de trabalhar, né? Então eu procurei uma renda extra em paralelo com o meu trabalho. E é o que eu indico, né? A gente tentar tocar os dois em paralelo para entender um pouco melhor o nosso perfil, né? Se o nosso perfil é abrir uma franquia, se o nosso perfil é abrir uma loja e tocar em paralelo com o nosso trabalho, ou se não, o que sobrou ali, eu vou procurar um assessor de investimento para me ajudar em relação a investir na bolsa, em renda fixa, fundo imobiliário, etc. Ou se não, não, eu gosto de imóveis, eu entendo que o patrimônio valoriza, eu quero comprar um imóvel e me preparar para alocar e que no futuro esse imóvel siga de renda passiva para mim, né? Enfim, o importante é vocês entenderem onde vocês estão e onde vocês querem chegar, ok? Se vocês gostaram do conteúdo, dá um like aí, se inscreve no canal, salva, manda para mais pessoas possível para que esse conteúdo possa ajudar quanto mais gente melhor, ok? Um abraço, bom dia.